noite. Boa noite. Quem vai palestrar aqui para a gente hoje, abrindo de maneira brilhantemente aqui a nossa Semana de Arquitetura, é a Miriam Gurgel. Ela é formada em Arquitetura pela Universidade Mackenzie, em São Paulo, e em Training and Assessment pelo Central TAFE WA, na Austrália. Fez cursos de aperfeiçoamento em design em Milão. Foi professora na Escola Pan-Americana de Arte em São Paulo, no Centro Universitário Moura Lacerda, em Ribeirão Preto, nos cursos de extensão da University of Western Australia e no TAFE WA, na Austrália. Atualmente atua como consultora e palestrante em arquitetura e design. Vamos começar? Pode começar. Obrigada pela presença, por aceitar nosso convite e estar aqui hoje com a gente. Imagina, é um prazer enorme, principalmente falando aí com vocês de Sergipe, o Norte e Nordeste, que eu adoro tanto. Eu queria agradecer, né, de ter sido convidada para estar aqui nesse evento, para falar para vocês sobre o design passivo e ecodesign. Primeiramente, eu queria que a gente lembrasse, né, que o que acontece. Toda a arquitetura, ela visa que a gente crie, eu fiz até umas anotações aqui, porque senão eu perco, eu falo sem parar. Qualquer pergunta que vocês tiverem, gente, vocês façam para a Andréia. A Andréia já me passa ou fazem direto, porque assim a gente não perde o fio da meada, né? A pergunta vai acontecendo enquanto eu estou explicando. Eu vou acompanhando pelo chat. Tá. Toda a parte de arquitetura, ela visa o quê? Ela visa criar, da arquitetura residencial, ela visa criar um refúgio, né? Que a gente busca um refúgio desde a da época das cavernas. E ela pode criar um refúgio que nos proteja de todas as intempéries, do que acontece lá fora, que nos dê conforto, né? Um conforto de você poder estar se sentindo bem, tanto emocionalmente como fisicamente. Ela pode buscar também criar um símbolo, né? Porque a arquitetura ela cria símbolos. De que forma? Ela pode ser um símbolo social, um símbolo de poder, um símbolo de força, né? No caso do design de interiores, a gente tem bem claro que, por exemplo, as cozinhas e os banheiros nunca se investiu tanto, se gastou tanto em banheiros e cozinhas. Por quê? Porque eles são símbolos, né? E, de certa forma, símbolos de poder, símbolos de econômicos e símbolos de força. A gente busca também, ela tem que buscar, vocês como arquitetos, têm que focar o projeto de vocês em termos de conforto ergonômico, né? Então, administrar que o desenho, que o projeto da casa, ele seja 100% ergonômico. Isso quer dizer o quê? Que os acessos, né, a toda a parte da casa seja confortável, que você não precise se esforçar para fazer determinados movimentos. A arquitetura tem que buscar o que também? O conforto térmico e acústico. Isso quer dizer o quê? Ela tem que buscar que dentro da residência, dentro do que for projetado, você tenha a temperatura ideal, você tenha a ventilação ideal e você tenha uma proteção contra o barulho lá de fora. E até o barulho entre um cômodo e outro. E também a proteção contra a chuva, né? Contra as águas. Essa busca, ela está presente em qualquer tipo, né? Ela tem que estar presente no projeto de vocês. Eu sou uma arquiteta funcionalista, tá? Isso quer dizer o quê?
que eu faço prevalecer a função, a forma. Não que a forma não seja importante, porque ela é importantíssima. Mas eu faço primeiro a função para depois unir a forma. Não que uma coisa seja completamente desvinculada, mas eu prevaleço a função. Se eu tenho que abrir mão de alguma coisa, eu abro mão da estética, em benefício da função. Bom, opa, caiu aqui não. Então, o que acontece? Eu costumo dar essa representação, de quem assistiu minhas outras palestras já viu essa representação, que é a representação do bebê quando ele nasce. Quando o bebê nasce, ele nasce peladinho, né? Ele nasce o quê? Ele nasce funcionando. E ele funciona, e daí depois a mãe veste com a roupa que ela quer. Então seria, nesse caso, prevalecer a função sobre a estética. Então a gente tem tudo de acordo para se vestir. Se a roupa não estiver de acordo, o bebê não está bom. Se o corpo não estiver de acordo com a roupa, o bebê não está bom. Então as duas coisas têm que estar juntas. Uma das coisas mais importantes que surgiram agora, depois dessa terrível coisa aí que é o Covid, foi um aumento de uma busca por uma casa que, além dela ser confortável, que ela seja também saudável, né? Que ela seja, de certa forma, sensitiva e sensorial. Isso quer dizer o quê? Que a gente passe também nos projetos de design, a arquitetura de interiores e de design, que a gente passe a sentir a casa. Isso seria você vivenciar a casa. É uma experiência você viver, porque agora é tudo uma experiência, né? Nos meus 3 últimos livros, que é o Design com Café, Design com Vinho e Design com Cerveja, eu falo bem disso, né? É a experiência, como é que você transforma um local numa experiência de tomar um café, numa experiência de tomar uma cerveja, numa experiência de tomar um vinho. E a residência também é isso, é uma experiência, né? É você ter o tato, é você ter todos os seus, o olhar, você usar todos os sentidos da gente. Principalmente quando eles dizem, né, que hoje em dia a gente precisa fazer uma casa que seja, que mantenha o bem-estar das pessoas, que é o famoso well-being, né, o bem-estar, porque a gente tem permanecido muito dentro de casa, então muitas pessoas têm visto a falta de adaptação em algumas coisas que as nossas residências têm, né? Muitas casas têm falta de flexibilidade, então não te permite, às vezes, que você desempenhe mais de uma função, mais de uma atividade dentro de um determinado local. Então, o que é? Eles pedem também para que, a partir de agora, a gente favoreça o bem-estar dentro, mais do que nunca, o bem-estar dentro das residências. Bom, para a gente começar, vamos definir também o que é design, né? Design, como vocês sabem, design não é desenho. A tradução de design é um processo criativo, né? E ele está presente em absolutamente todas as coisas, basicamente tudo, né? O design está presente. Então, o que é o design de interiores e o que é a arquitetura de interiores? Como arquitetos, vocês vão criar os espaços. Esses espaços vão ser criados através da utilização, da criação de pisos, paredes, locação de janelas, locação de portas, vigas, todos os elementos estruturais de uma residência ou comércio. Vou focar um pouco mais em residencial. Em tudo que você usa, né, para criar o espaço.
Então, nesse espaço, você terá que criar um espaço que seja, de certa forma, estimulante, né? Em termos dos nossos sentidos também. Depois que você, como arquiteto, criou os espaços, você precisa ter... Opa, vocês sumiram aqui de novo, mas não tem importância, eu vou continuar do jeito que eu estava aqui, porque vocês sumiram, mas vocês estão me vendo. Então, o que acontece? Quando a gente cria, né, esse espaço ele tem que ter também toda a parte... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ele tem que ter... Opa! Eu não sei o que é que está acontecendo. Desculpa, gente, com o meu computador aqui. Mas ele está dando umas falhas. Deixa eu ver se eu consigo colocar vocês de novo. Coloquei. Bom, se eu não mexer mais, nem encostar aqui no computador, que vocês somem. Bom, então, o que acontece? O design de interiores vai entrar nesse espaço criado por vocês e vai dar vida para que as atividades aconteçam. Para que ele possa dar vida com o estilo, as características do espaço e a parte as características e tudo mais do espaço, o que acontece? Esse espaço precisa ter sido criado com a ergonometria correta. Então, vocês, como arquitetos, precisam saber ergonometria, né? Vocês precisam saber qual é a medida de uma cama, quanto é a medida possivelmente de um criado mudo, qual é o espaço que vocês precisam de circulação, qual que é o espaço que ocupa um guarda-roupa, qual é o espaço que precisa um banheiro. Isso por quê? Porque se você não souber o espaço que a pessoa utiliza para uma determinada função, você não consegue criar um ambiente onde aquela função possa acontecer. Então, vocês precisam saber ter na cabeça direto o que quais as medidas básicas de tudo, né, que a gente utiliza, ou da maioria das coisas. Quanto mede uma cadeira, quanto mede uma mesa, quanto mede uma cama, a gente precisa ter isso aqui dentro da cabeça da gente. Bom, quando a gente fala da importância, o eco-design, como a gente fala eco, ele já está diretamente ligado com a parte do meio ambiente. Então, a ecoarquitetura, o ecodesign, ela está de acordo com o meio ambiente. Ela preserva os recursos naturais. Se ela preserva os recursos naturais, isso quer dizer que ela vai utilizar o que ela pode da natureza para conseguir que as pessoas vivam dentro de um determinado espaço, né, utilizem um determinado espaço, sem que consuma nada da natureza. Então, por exemplo, em termos de material, ela vai utilizar materiais que são de reflorestamento, materiais que são reciclados, então o piso que seja reciclado, o porcelanato que é reciclado, uma cerâmica que é feita com um determinado tipo de argila, tal, que não destrua o meio ambiente. Mas ele, de certa forma, esse desenho, esse ecodesign, que não é desenho, esse ecodesign, ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar elementos da natureza, que são o sol, o vento, tá? Para quê? Para dar calor à casa e para resfriar a casa. Então, o ecodesign, tanto aplicado à arquitetura quanto aplicado ao design de interiores, ele basicamente usa o design passivo, tá? Que é esse meu livro amarelinho aqui. Tá? O que é o design passivo? Eu entrei em contato com esse tipo, né, de enfoque quando eu vim para a Austrália. Eu estou aqui há 20 anos, eu vim porque eu me casei. E o que acontece? Aqui a gente usa isso direto. Não existe como você projetar uma residência
ou você projetar um espaço sem que você aplique essa estratégia, tá? Isso por quê? Porque ela faz com que exista uma economia grande de energia. Porque, embora a gente vá utilizar no ecodesign, nesses projetos mais sustentáveis, que a gente vai utilizar célula fotovoltaica, né? Que a gente vai utilizar aquecedores solares para água, que a gente utilize muito dessa nova tecnologia, essa tecnologia ela emprega muito gasto de energia na sua produção. Então, o mais barato de tudo é a gente utilizar o sol e utilizar o vento, tá? Então, esse projeto, os projetos que você busca uma economia de energia, eles têm que ser aplicados, tem que utilizar esses princípios do design passivo. Qual basicamente seriam, né, esses princípios? O primeiro deles é quando você for construir uma casa, tá? Gente, não existe uma coisa separada da outra, tá? O eco, quando você fala ecodesign, né, ele é design passivo, porque o design passivo é preservação da natureza. Então, o que acontece? Quando a gente vai colocar primeiro a casa no terreno, a gente tem que, basicamente, prestar atenção no quê? Na localização da casa. Eu fiz até um pequeno esquema aqui, só para mostrar para vocês, né? O norte, aonde está o norte da casa, né? É isso que a gente precisa saber, aonde está o norte da casa. Isso por quê? Primeira coisa que você faz é marcar o norte do terreno. Marcou o norte do terreno, você sabe que o sol nasce da direita e vai para a esquerda. E no seu nariz está o norte, né? Então o sol faz esse caminho, ele vai da mão direita para a sua mão esquerda. Essa parte que você está olhando, o norte, ele é o melhor sol que existe, tá? Por quê? Porque ele é a maior parte do sol no inverno, ele garante que no inverno vocês terão sol. A problemática do Nordeste, do Norte, é ligeiramente diferente, mas também ela segue do mesmo modo a você buscar o norte do terreno como a melhor parte da casa, né? Seria aquela em que no inverno, quando você precisa de sol, você tem. A face sul da casa, ela não receberia sol no inverno. Então, o que acontece? A face sul, ela tende a ser uma face que pode gerar mofo, tá? Pode causar problemas dentro da construção, principalmente se o clima for bastante úmido. Outra coisa que a gente precisa saber é, isso no caso do design de interiores, o que você olha? Você olha o ambiente, que sol ele está recebendo, para que você possa fazer a distribuição interna e fazer a aplicação de materiais internos segundo o sol, a quantidade de sol que ele recebe. A face sul, ela é mais aplicada, ela é ideal para artistas, tá? Por quê? Porque ela não recebendo muito sol direto, ela facilita com que as cores sejam vistas do modo que elas são. Então, ela tem menos interferência em termos de iluminação para artistas e tudo mais. Outra coisa que vocês precisam saber é da onde vem o vento, tá? Toda a cidade, todo o estado, toda casa recebe vento, todo terreno recebe vento de uma determinada direção, principalmente de uma determinada direção.
Esse vento, ele, de certa forma, ele tem que ser capturado para dentro da casa para que a casa seja ventilada. Principalmente se você tem um calor úmido, tá? Você tem que buscar o vento que seja mais frio para que ele possa levar, e ele passando pelo seu corpo, ele leva a transpiração. Então, ele proporciona uma sensação de calor. Então, seria o caso de você marcar também na casa qual a direção que vem o vento, tá? Marcar a direção que vem o sol e marcar a direção que vem o vento, para quê? Para que a gente possa fazer a locação de janelas e portas corretamente, tá? Vocês veem que em algumas construções, às vezes você tem a janela sai da construção e vira, né? Então você tem construções em que a janela vai buscar aonde está o sol. Você tem isso vai ajudar a você num terreno você conseguir construir coisas fora da casa para que você direcione o vento para dentro da casa. Outra coisa que leva muito em consideração, o que é a latitude, onde é que a gente está em relação ao sol. Isso porque em cada local que a gente tiver, existe um ângulo que esse sol incide sobre a gente, tá? Ele tem um determinado ângulo, existe uma tabela que fala dos ângulos, né, que existem de incidência. Então, a gente tem até um exemplo aqui onde incide o sol. Esse ângulo é dado no extremo do verão, né? Então, porque é no extremo do verão que você tem que eliminar o sol das janelas, eliminar o sol entrar das residências. Outra coisa que é bastante importante é você saber também, na parte de materiais, você saber os materiais que apresentam massa térmica. O que é massa térmica? De um modo bastante simples, é a capacidade que o material tem de guardar o calor do sol que incide sobre ele. Isso quer dizer o quê? O sol vai entrar, vai bater no material que você escolheu para o piso, e esse piso vai reter esse calor ou não. No inverno, a gente quer esse calor. Por quê? Porque o calor vai ser absorvido durante o dia e à noite ele solta. E isso vai variar dependendo do clima, né? No caso de vocês, que aí também eu acho que a diferença é só chuva, verão e inverno, ou não? Você chega, aí não esfria nunca, né? Então, muito pouco. Basicamente, muito pouco. Vocês têm que ter muita ventilação e muita proteção contra o sol, né? Até são as casas que muitas vezes é a varanda ao redor da casa inteira, porque isso beneficia que o sol não bata. Você ter grama ao redor da casa, porque a grama não tem massa térmica, ela não retém nada. Então, quando você abre a janela e bate o vento, o calor não tem o calor que sobe do piso e entra dentro da casa. Então, é importantíssimo, na hora de escolher o material, que vocês procurem utilizar materiais que não têm massa térmica, né? Aí, para vocês, é direto que não tenha massa térmica. Ou, se tiver massa térmica, quando o sol incide sobre ele, você cobre com um tapete, você cobre com alguma coisa. Daí a gente fala, né, a utilização do tapete, para que serve? Serve também para evitar que o sol bata sobre um determinado material. A incidência, no caso, para vocês, o que é absolutamente importante seria uma forma de ventilação, né? Então, basicamente, o que você precisa é ventilação na casa. Como é que a gente faz isso? A gente faz evitando
Aqui a gente tem muita parede que não vai até o teto, tá? Porque aqui a Austrália é do tamanho do Brasil, né? Pouquíssima diferença. E tem do clima de neve até o clima tropical, né? No norte. Então, e cada um deles tem determinadas características do design passivo aplicado àquele determinado clima. Então, aqui a gente vai mais para o norte, a gente tem as casas ainda que são levantadas, né? Sob um pouco de pilotis, né? Um pouquinho, para quê? Para que o ar passe por baixo da casa e ajude também a refrescar. Então, o que acontece? Você precisa do vento. Você precisando do vento, você vai ter que criar o design de interiores de uma casa no norte, no nordeste, ele tem que ser voltado para facilitar a ventilação. Então, aberturas em paredes, tá? A gente tem aqui até alguns sistemas que são janelas em paredes, né? Eu fiz até uma proposta desse gênero alguns anos atrás, uma casa que eu fiz no projeto no Brasil, eu criei uma janela que dividia 2 ambientes. Então, você abria a janela no verão, quando tem mais vento, então propicia que você ventile, e você fecha, era uma janela antiga, de uma casa antiga, e você fecha essa janela quando você não precisa e tem a privacidade que você quiser. Então, são opções em que você deve facilitar a ventilação. Quando eu digo, né, num dos meus livros, acho que é o Arquitetura de Interiores, quando eu falo para paredes, né, as alturas das paredes, a parede não precisa ir até o teto. Ela precisa ir até o teto se você quer que ela tenha 100% de proteção acústica, tá? Então, se você quer iluminação, você pode usar vidro no topo da janela. Se você quer ventilação, você pode usar persiana, você pode usar uma série de outras coisas que facilitem a ventilação. Então, o design de interiores ele tem que ser bastante, e a arquitetura de interiores tem que ser bastante criativa nessa coisa de permitir o fluxo do ar, que o ar passe pela casa inteira. Outro aliado 100% do design passivo é o ventilador de teto, tá? O ventilador de teto é entre as coisas não passivas, né? Quer dizer, não naturais, é a que menos consome energia. Então, o ventilador de teto, em todos os ambientes, ele ajuda e muito, tá? Por quê? Porque ele vai ajudar a ventilação a acontecer. Aqui a gente fala que a eficácia da ventilação cruzada, ela está entre mais ou menos 20 metros entre a entrada do vento e a saída do vento. Então, é uma casa que você tem que colocar portas, que você tem que colocar janelas, portas internas que abram, você tem que abrir em determinada situação, fechar em determinada situação, tá? Para que possibilitar que esse ar entre de um determinado lugar, cruze toda a casa e saia por outro lugar. O design de interiores, então, ele vai ter que estar dentro de uma lista de materiais que não sejam materiais com massa térmica. Ele tem que utilizar cores, inclusive, que não sejam cores que esquentem os ambientes, tá? Materiais em topo até quando você vai fazer um desenho de um mobiliário, que o sol incide sobre esse mobiliário, até se esse mobiliário, se ele receber calor no topo dele, ele for um material, por exemplo, tiver uma ardósia no topo, isso vai esquentar pra caramba, né? Então, você tem que buscar materiais que não esquentem. A gente diz que a cortina é a pior proteção contra o sol, tá? Por quê? Porque você já está protegendo um elemento, um calor que já entrou dentro do ambiente.
Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que criar situações externas à janela para que o sol não entre, tá? Isso é o conforto térmico, gente. Um ambiente ele pode estar extremamente bem elaborado, com um projeto fantástico, mas se ele não tiver conforto térmico, não adianta nada, porque ninguém fica ali dentro. Tá? Se você não escolher o material certo para o seu sofá, se você não escolher o material certo para as coisas, você não tiver a ventilação, você não tiver essa sensação de luz natural, daí fica terrível. Fica terrível. Por quê? Porque você não consegue ficar dentro do ambiente. Outra coisa, a iluminação natural. Se você abre, por exemplo, janelas altas, né, pé direito alto é o que favorece vocês, né, do norte. Então, é você ter pé direito alto, você ter janelas altas, né? Porque essas janelas também com a face sul, gente, elas vão possibilitar um monte de iluminação natural, tá? Muita luz natural, sem que o sol esteja presente. Então, ele vai dar para você possibilidade de iluminação sem precisar ligar nada, tá? Mas que seja gratuita, né? Uma iluminação gratuita, sem você gastar absolutamente nada e sem deixar que o calor entre dentro de casa. Outra coisa que vocês podem muito utilizar, que é uma coisa que ajuda e bastante, são os que vocês chamam cobodó ou os elementos vazados, né? Os elementos vazados são interessantíssimos. Por quê? Porque eles permitem que você tenha ventilação com privacidade. Então, dependendo de qual você escolher, ele te dá maior ou menor privacidade. Você pode também e deve facilitar que a ventilação não só seja cruzada de uma parte da casa a outra, mas que ela também entre de baixo e saia por cima. Isso facilita levar o calor, porque o que acontece? Aqueceu, o calor sobe. Então, se você tiver vamos supor, uma janela que abra a parte de cima de um lado e a janela que abre a parte de baixo do outro, você possibilita que o vento entre baixo, o ar frio, baixo ou menos quente, né? E leve aquele quente que ficou em cima, leva ele embora, né? Então, ele vai possibilitar que leve embora. Então, aqui tem uma outra coisa também, por exemplo, uma entrada pequena com uma saída grande, né? Então, ele possibilita que leve o calor que ficou junto ao sol, junto ao telhado, leve ele embora. Isso aqui é uma solução que ajuda e muito, né? Você ter, no caso de vocês, não precisa nem ser perene, pode ser direto, né? Você ter perto da janela, você ter a criação de elementos externos. Então, você pode ter uma pérgola, você pode ter uma mansarda. Tem um vídeo que eu coloquei acho que está no Instagram e no YouTube também. Um tipo de mansardas que a gente usa bastante aqui em cima da janela, em L, e que proporciona a sombra exatamente em cima da janela. Então, são cálculos, hoje em dia, que são feitos para apartamentos que possibilitam esse tipo de coisa. No design de interiores, a importância da localização dos móveis também, tá? Então, você colocar o móvel aonde ele recebe mais ventilação. Porque, às vezes, você faz tudo bonitinho e tal, mas coloca num canto morto, onde não ventila. Então, também não dá conforto térmico. Então, você saber exatamente aonde estar colocando.
Outra coisa que a gente faz também é você direcionar a ventilação para dentro. Esse é o exemplo que eu dei para vocês das portas e elementos vazados. Tá? Então, você proporcionar que o vento passe dentro da casa. Né? E um outro exemplo, tem aqui também a utilização de brises, olha, em cima. Então, você ter aberturas superiores que proporcionam levar o ar quente. O que a gente precisa é se livrar daquele ar que acumulou lá em cima da casa. E você saber, isso na parte de arquitetura, você saber onde colocar a janela. Tá? Porque não existe, gente, eu bato sempre nisso, não existe tem que ser desse modo. Tá? Todas as janelas de uma casa têm que ser iguais. Não tem. Tá? Quem foi que falou que tem? Né? Então, aqui a gente tem muitas residências onde as janelas são completamente diferentes. Tá? Elas abrem diferentes. Elas abrem segundo a necessidade da abertura que ela representa. Então, você quer mais privacidade? Ela abre basculante. Você quer que seja abertura 100%, tá? Então, ela pode abrir, aquelas de abrir assim, são interessantíssimas, porque elas podem captar o vento, tá? Essa área dela aqui, uma mão da janela, ela pode brecar o vento e fazer o vento entrar dentro de casa. Então, ela tem uma função também de captação de vento, tá? Então, as janelas, tipo as coloniais, né, que abrem em cima ou abrem embaixo, você pode mudar como você quer para que o vento circule de forma diferenciada. Então, as janelas não têm que ser a mesma. Tá? A fachada da casa não tem que ter os mesmos tipos de janela. A fachada da casa não tem que ter janela. Tá? Aqui a gente tem uma casa aqui bastante interessante aqui, que eu acho fantástico. É uma casa absolutamente simples, só que ela tem face oeste. Então, ela dá para o mar e o sol do pôr do sol é direto na casa. O que eles fizeram? Eles construíram na frente da casa um muro circular, semicírculo. Tá? O que acontece? Esse semicírculo possibilita que a casa, e separado da casa, uma certa distância, possibilita que de dentro da casa você ainda veja o mar pelas laterais. Tá? Mas a fachada da casa é um muro com uma árvore. Tá? Ninguém vê a casa lá atrás. Tá? Porque aquele muro com aquela árvore está segurando o sol. E da casa eles veem o mar pelas laterais. Então, isso é fantástico. Isso é a criação, a valorização do conforto térmico. Tá? Então, o pensar fora do quadrado. Né? Aqui tem uma casa até que a gente visita, que cada lugar é uma janela. E é interessantíssimo, porque você fala, como é que vai pôr janelas diferentes? Porque depende da função. Né? Então, até explico no outro livro também que eu tenho, de arquitetura de interiores, janela por janela e para que ela serve. Né? Qual que é a ventilação que ela produz, qual que é a privacidade que ela produz. Né? Aqui a gente tem o ângulo de solstício, né? O ângulo de todos os lugares, para a gente saber isso aqui. Qual que é o ângulo que o sol entra no verão. Tá? Miriam. Então, oi, bem, fala. Tem uma pergunta aqui de um aluno, de Silas. Ele fala o seguinte: boa noite. Pelo que sei, o clima da Austrália é parecido com algumas regiões aqui do Brasil. Existem algumas novas estratégias de conforto ambiental utilizadas aí que podem ser utilizadas aqui no Brasil? Isso aqui é o que a gente usa direto.
tá? Isso não existe, por exemplo, existe assim, eles calculam, a ventilação, ela tem que estar entre a entrada e a saída da ventilação, tem que ter 20 metros, no máximo, porque mais do que 20 metros perde a força, o vento. A iluminação dentro da casa, a quantidade de vento que tem que entrar, as mesmas normas, tá? O que é utilizado muito aqui, que aí não é utilizado, é essa parte interna da casa, que é muitas aberturas, muitas paredes curtas, que não chegam até só os quartos, no norte da Austrália principalmente, os quartos ele tem atrás da cama, só a divisão é baixa, tá? As janelas altas, pé direitos grandes. Então, são coisas que não tem nenhum tipo de, né, de coisa mais assim, porque é mais fácil, gente, vocês estão no norte, né? É muito mais fácil você controlar o frio, né, do que você controlar o calor. Isso por quê? Porque você vê, quando está frio, a gente põe um monte de casaco e você consegue vencer. Quando está calor, você tira, você chega no maiô, mas não dá para tirar mais nada e ainda está calor, né? Então, você tem que usar vento. No caso de um calor que é seco, né? O que a gente faz? No caso, se você tem uma parte do tempo aí de vocês que é seco e é inconveniente com o calor, então é você criar elementos externos que tenham água, né? Onde o vento está vindo antes dele entrar dentro de casa. Porque daí ele esfria um pouco e ele leva um pouco do vapor da água para dentro. Daí, conforme aquele vapor depois evapora, você sente a sensação de refrescar. Porque qual que é o refrescar num clima úmido? É vento. Não existe outra forma, né? A gente tem que evitar. O que acontece? Aqui todo mundo usava ar-condicionado. E o ar-condicionado que na maioria usam aqui é o ar-condicionado com água, úmido. Então, que você abre as janelas e você tem um calor úmido. O que acontece? Gerou uma série de problemas acústicos. Porque se cada casa tiver um ar-condicionado a todo vapor, não dá. Porque o barulho que se gera num determinado quarteirão é tremendo. Então, por isso que obrigaram determinados pontos do design passivo a serem implantados. Toda casa tem que ter aquecimento solar para a água, tem que ter. Teve muito ajuda do governo a colocação de célula fotovoltaica, tá? Tem que ter, mas o que acontece? Daqui 10, 20 anos, quando todas essas células voltaicas pararem de ser utilizada, não puder mais ser utilizada, para onde elas vão? Isso é o que ninguém sabe, porque vai criar um lixo tremendo. E o que vai se fazer com isso, ninguém sabe. Tá? Então, a única coisa que a gente sabe que realmente é ecológica é você usar o sol e você usar o vento. Aqui outra coisa que fazem nas regiões muito quentes é a utilização do vitrô, muito vitrô, né? Só que é aquele vitrozinho também que não tem, é só o vidro. A gente tem um vitrô aqui, porque custava muito menos, é só lâmina de vidro com um pedacinho, um metal que gira, né? Então, o que acontece? Ele abre o vitrô, ele tem a capacidade de abrir totalmente. Então, a ventilação dele é 100%, porque todo o espaço fica aberto. E ele tendo o espaço totalmente aberto, o que acontece? Ele possibilita a entrada e saída, além de você tentar captar. Em um lado da casa, você abre de um modo para trazer o vento, do outro lado você abre de outro,
para levar o vento fora. Então, ele possibilita, por exemplo, ambientes inteiros feitos totalmente com vitrôs, porque você pode abrir e você, até o que eles chamavam de sleepover, que eram lugares até onde você poderia dormir no verão, né? Porque aqui alguns dias pode chegar a 40 e tantos graus aqui onde eu estou, numa semana onde o mais baixo é 28. Então, é uma semana realmente, 2 semanas de alucinação, assim, porque para o vento e é uma semana realmente muito difícil. Mas a maioria é você criar, plantar plantas fora das janelas, por uma certa distância. Para quê? Para você evitar onde vem o calor. Porque se você tem um vento quente, você tem que bloquear ele. Se ele vem de uma direção diferente da brisa do fim de dia, aquele vento quente você tem que criar coisas fora da casa para brecar, para não deixar ele chegar dentro da casa. A melhor forma de fazer isso é com vegetação. E se você consegue, inclusive, focando o vento, você criar uma vegetação rasteira, uma mais alta, você cria uma certa ângulo que o vento vem e você muda a direção dele. Ele vai para cima, né? Ele não vai direto da casa, que é o sistema que a gente faz para tirar, por exemplo, poeira, né? Se vem um vento de uma determinada direção com poeira, então você pode plantar ali, possibilitando. Esse aqui é um exemplo, ó, de como você pode bloquear o vento que você quer ou incentivar o vento que você quer, né? Então, você mexe fora da casa. O que você puder fazer fora da casa, melhor é. Aqui eu também explico das janelas, né? O tipo de janela que é e Existe uma coisa importantíssima também, é o isolamento térmico, né? Então, você ter formas de isolamento. Hoje em dia, quando eles falam, né, do teto verde, né? O teto verde, o que é? É ele evitar que o sol incida sobre o telhado. Então, você tem um telhado, a gente brinca, a primeira coisa que faz para evitar a coisa do telhado, a gente dizia pinta de branco, né? Isso por quê? Porque vai refletir o sol, né? É a primeira coisa mais barata que tem, você pinta de branco. Então, o telhado também é você tem que proteger, porque o calor vai entrar. Então, você tem que ter isolamento térmico, tá? Que no Brasil a gente não usa muito, tá? Aqui tem que ter, tá? Tem que ter a manta em cima, de uma determinada espessura, acho que é 0,3, o de cima. Então, existem diferentes tipos de isolamento térmico, que isso no Brasil não é muito visto, mas a diferença que faz em termos de manter o calor fora da casa é impressionante, né? Então, você pode colocar sob a laje, você pode pôr embaixo da telha, tá? Embaixo da telha são como se fosse um papel alumínio, né? De bolinha, tal, que você pode colocar embaixo da telha. E você tem o outro que é em cima da laje. Esse protege e muito, né? Pra vocês terem uma ideia, em termos de... Eu estou falando aqui quem viu os vídeos que eu fiz da Casa Amarela, né? Foi uma casa que a gente acabou de construir agora, que é da onde eu estou falando. E essa casa, ela é de madeira. Ela é de madeira, mas ela tem as paredes todas com isolamento térmico e acústico. Então, ela é todinha, pode estar um calor lá fora, você entra aqui, ela tá 10. Por quê? Porque tem isolamento
2 isolamentos, embaixo do telhado, um em cima do teto. Tem o isolamento, não tem o capoto como usam na Europa, né? O capoto é uma outra coisa que eles usam, que você coloca diretamente contra os tijolos, e é como se fosse um isopor grosso que você coloca, porque você tem que vedar a casa também, né? Você tem que, o lado de fora da casa, ele não pode deixar entrar o calor. No caso, o mais barato é você tentar usar a vegetação. Se você tem recursos, então você coloca, tentar usar sempre um revestimento que não seja escuro, né? Porque as cores escuras absorvem mais o calor. Então, sempre evitar que você tenha coisas escuras perto de casa. Um exemplo é quando porque onde quer que você abra a porta, né? Quando você abre a porta da casa, se aquele teu chão ali fora, ele é quente, quando você abre a casa, aquele calor entra, tá? Que é o problema que a gente tem, faz o projeto de uma cozinha e coloca o fogão de frente com a geladeira. O que acontece? Você abre a geladeira, o calor do fogão entra dentro, gasta energia para se esfriar de novo. Então, é um erro de projeto interno. Você não pode, você tem que colocar elas separadas. É a mesma coisa aqui. Você não pode ter onde você abre uma janela, embaixo um material ou um concreto, tá? De preferência grama. Tá? Nem a grama artificial. A grama artificial esquenta pra caramba. Tá? Ela não funciona em termos de conforto térmico. Tem que ser a grama mesmo, né? Você ter terra ali. Então, você ter o verde que ajude. E tem tanta coisa que você tem de baixa manutenção, que não precisa de tanta água, né? Porque a gente sempre fala, né? Você quer fazer um jardim, um paisagismo ideal? Qual é o paisagismo ideal? É o paisagismo você olhar em volta da casa, do terreno que você comprou e ver quais são as plantas que vão ali, né? Quais são as plantas que, embora você não esteja regando, sobreviveram. Então, aquele tipo de vegetação é que você aplica no seu... É outra coisa que eles têm aqui. É o favorecimento dos jardins que são nativos. De você utilizar plantas nativas, de você utilizar coisas que são do local, para que você tenha economia de água. Alguma pergunta mais? André, estou ficando rouca. Até o momento, não. Gente, pode ficar à vontade, tá? Pode colocar aí as perguntas, que aí eu vou fazendo aqui no decorrer para a gente interagir também com ela. Tá. Você teria alguma coisa mais que você gostaria que eu estivesse enfocando, Andréia? Não, acredito que você já está trazendo aí a proposta. Eu só queria fazer uma Sim, pergunta, lógico. na verdade. A gente sente aqui no Brasil, acredito que você também tem essa percepção, a questão de como o mercado impulsiona e direciona a arquitetura aqui. Por exemplo, você estava falando das questões das janelas, né? Então, o próprio mercado, ele direciona para a gente... O que é que a gente coloca no projeto? Você sente que aí também é desse jeito, né? Ou seja, o mercado impulsiona os projetos? Também existe. O problema é o seguinte, né? A gente tem 2 fatores quando a gente fala em design, né? O que influencia, né? O que influencia o design? O design é influenciado por elementos culturais, graças a Deus, né? Que a globalização está tendendo a acabar com isso. E eu peço a vocês, todos arquitetos, futuros arquitetos, pelo amor de Deus, não deixem o fator cultural desaparecer, tá? Porque ele é a gente, ele é a nossa raiz. Então, que a gente tenha essa ideia do fator cultural. Outra coisa que influencia é a economia. É lógico, quando você diz, inclusive, as coisas que estão no mercado. Outra coisa que influencia é a globalização com a moda, tá? E a gente precisa ter um cuidado
terrível com os modismos, porque a globalização, ela trouxe para a gente essa maravilha que é você saber exatamente o que está acontecendo por aí. Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe uma desinformação, como que o que está acontecendo por aí é o que deve ser feito também. Então, tá acontecendo uma despersonalização dos projetos, onde o projeto passa a ter a cara do que está sendo feito lá fora, onde você vê, tanto de arquitetura como design de interiores, você vê projetos onde você não sabe onde foi feito, onde poderia ter sido feito em qualquer lugar, porque não tem elemento personalizante nenhum. Eu acho que você diz bem, né, Andréa, que existem os fatores do mercado, né? Quem domina o mercado coloca aquele tipo de janela, aquele tipo de solução. Mas existem também soluções que podem ser criadas por vocês, pelos arquitetos. Existe aqui uma casa muito interessante, que é uma casa que ela é totalmente revestida de madeira. Mas ela é revestida de madeira como se fosse não é bambu, é madeira mesmo, é como se fosse uma coisa de bambu, assim. E ela levanta, ela abre inteira, ela pode, você abre a janela e você levanta aquilo. Então é a casa Cubo, se não me engano. Quem quiser dar uma fuçada, é feita, eu acho que é em Queensland que ela está, ou em Sydney. E o arquiteto criou uma janela, criou um tipo de coisa que não é o que está sendo vendido. Então, é a gente sair do quadrado. Custa, é lógico, né? Mas se você tiver a possibilidade de fazer uma coisa assim, testar, né? Tem tantos tipos também que a gente faz porque o interessante é você ter até o escuro onde o sol está, né? Aqui a gente fecha todas as cortinas, fecha todas as coisas e deixa a casa escura enquanto está sol lá fora. Daí você abre tudo e você abre no final da tarde o vento, abre a porta tal e você deixa circular. Então, existem portas e eu vi na Itália, fizeram essas portas que estão utilizando agora, mas isso foi feito há 10 anos atrás, paralela à parede externamente, como se fossem aquelas portas de celeiro, né, que correm com coisa. Então, você fechava aquilo na hora que está o sol. Então, criou um tipo de proteção contra o sol totalmente diferenciado, né? Então, são coisas que você pode também estar criando, mas, infelizmente, existe mesmo essa coisa do mercado. Mas você pode, e é difícil você entrar com soluções que não são aquelas soluções que o povo conhece. Por quê? A gente tende a repetir coisas que a gente conhece. A gente é cheio de paradigmas, né? Paradigma é um palavrão desse tamanho, mas é o que é? São coisas que a gente acredita ser verdade, né? Então, a gente acredita que todas as janelas têm que ser iguais. A gente acredita que a porta da frente tem que estar no meio da composição da fachada. Ela não tem, né? Se eu crio uma fachada simétrica, eu faço a pessoa olhar para a porta. Se eu crio uma fachada que não é simétrica, é assimétrica, ela está em equilíbrio como um todo, eu faço com que a pessoa veja o projeto inteiro da casa. Então, se você quer que a pessoa olhe para a casa como um todo, não coloca uma janela aqui igual a janela de cá, com uma porta no meio, não faça isso, porque a pessoa vai olhar para a porta. Se você quer que ela leia o seu projeto, então tem que ser uma fachada que ela é em equilíbrio, mas não simetricamente. Tá? Ela tem uma janela alta com uma janela baixa, com mais uma coisa, um material na parede aqui com outra ali. Então a pessoa lê, porque ela quer ler o que é aquilo que você fez.
Então, existem, por exemplo, aqui existe também a janela alta, tá? Que é a janela comprida, alta, que além de você te dar privacidade com o seu vizinho, tá? Ela te dá a ventilação. Tem uma ali, ó. Não sei se vai dar para ver. Tá vendo lá no fundo? Tem uma ali. Aquela janela, ela propicia que você veja o céu, que você veja lá fora, e não propicia o vizinho. Então, é uma janela completamente diferente. Tá? Então, são coisas que a gente pode estar criando, mesmo com materiais que são padrão, mas usando em soluções diferenciadas. Se o seu cliente é um cliente simétrico, é um cliente, daí você não consegue fazer nada. Mas se o seu cliente ele é um cliente mais mais aberto para novidades, mais aberto para coisas, você consegue criar diferenciado. É a coisa que eu sempre brinco, né? Que é a cama com um criado mudo, outro criado mudo e um quadro no meio. Quem foi que falou que aquele que dorme de um lado é exatamente aquele que dorme do outro lado? Ele tem necessidades diferenciadas, o seu criado mudo pode ser diferente do outro, né? E eu brinco também a história das almofadas, né? E tem 200.000 almofadas em cima da cama. Na hora que você vai dormir, você pega todas aquelas almofadas e joga no chão, porque você não tem aonde colocar. Então, é um projeto mal feito. Por quê? Você criou um problema, cria uma solução. Aonde você vai colocar aquelas almofadas todas? E não é empilhada uma sobre a outra em cima da cadeira, né? Ela tem qualquer projeto. Criou uma janela alta, propicia um local onde você vai ter um lugar para poder limpar aquela janela, né? Então, você criou um problema, cria uma solução. Cria a solução. Miriam, vou te deixar à vontade, tá? São 8 horas aqui, né? Aí eu aqui são 7 da manhã. Pronto, você tem seus compromissos. Eu só vou fazer mais uma pergunta aqui de um aluno. Ele aqui. Com relação às claraboias, quais os cuidados que devemos ter com esses tipos de abertura? E aí você fica à vontade se quiser concluir. As claraboias, elas são sensacionais, principalmente as novas, onde você tem todo tipo de vedação contra o calor. Então, o importante é que lá em cima, onde ela vai ficar, você não, ela seja vedada, né? Se não existe ainda a claraboia que você pode, porque muitas vezes a gente cria também a claraboia, né? Você quer criar a claraboia, você coloque essa face mais para o sul. Você pode criar tipos de proteção em cima em que ela não receba. Se você faz aquelas que já existem no mercado, tá? Elas já vêm o tubo, inclusive o tubo hoje em dia já é fantástico, porque ele possibilita uma iluminação muito boa sem calor, tá? Então, essa aqui são as marquises que eu falei para vocês, que projeta exatamente a sombra em cima da janela, tá? Então, são coisas que... Deixa eu ver se tem a foto aqui da claraboia. Deixa eu ver. Acho que não tem a... Não tem aqui. As que você compra, que vem com tubo, né? Tubo de alumínio e tal, o importante, se for desse tipo, que você isole, tá? Termicamente, para que não aqueça, tá? E não passe a parte de calor para dentro. No caso de vocês, é ter o cuidado de não fazer com que o sol aqueça o pé direito alto, tá? Porque se aquecer, vai aquecer lá para cima e ter a possibilidade de sair o calor, ter um escape de calor, que nem as fábricas antigas, né? Que a gente tinha aquele telhadinho, assim, fazer com
com ventilação em cima para escapar o calor. Dependendo do clima de vocês, eu acredito que você possa até fazer um tipo de segura, mas que fique 24 horas por dia aberta. Uma ventilação que seja sempre aberta. Então, ela vai puxar. Aqui a gente usa muito um sistema de puxar, fazer como se fosse uma chaminé, né? Então, se você tem uma parte da casa alta, mesmo com iluminação natural, uma claraboia, o ar vai tender todo a ir para lá. Se você faz umas aberturas fixas, então vai sempre chupar o ar quente. Então, ela vai funcionar como que um exaustor, né? Então, um exaustor dentro de casa. Você pode usar até a claraboia com esse tipo de coisa, porque vai aquecer ali em cima. Então, aquecendo a parte de cima, ela vai puxar o ar frio, todo o ar para lá e fazer com que ele circule e puxe como um exaustor. Tá? Gente, eu já estou quase sem voz. Eu estou à disposição. Fique à vontade. Eu estou à disposição de vocês, tá? Qualquer coisa, eu estou no YouTube, tem alguns vídeos lá, algumas coisas que eu vou vendo por aqui, eu coloco lá ou coloco no Instagram ou na internet. Se vocês gostarem do canal, assinem o canal também. Qualquer ideia, qualquer coisa que vocês queiram saber também, você pode me passar. Eu faço um vídeo sobre o assunto. Tá? Estou bem à disposição, comigo é bem tranquilo. Tá bom? Miriam, nós agradecemos demais. Eu fiquei encantada com a sua resposta, né? Então, para a gente é uma honra muito grande tê-la aqui com a gente. Teria muita coisa para a gente conversar, né? Tem. Mas, assim, a gente não quer prender. Não, mas e caso vocês queiram alguma coisa para o ano que vem, entre em contato comigo, a gente faz uma outra conversa, um outro bate-papo. Faça, viu, professora? Oi? Não, pode deixar. Todos eles ficaram encantados. Gente, um beijo enorme. Muito obrigada, viu? E até a próxima. Um beijão. Até. Tchau, tchau. Professora Andréia, o que é essa presença aí? Então, eu ia pedir para vocês preencherem, porque caso alguém não fez a inscrição pelo Simpla, e é uma maneira também de confirmar aí para poder receberem os certificados, tá? Tá. Então,